Glória a Deus. Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Hoje à tarde eu falei para você, no convite que eu fiz para você mais cedo, sobre Isaac Newton. Isaac Newton é uma das maiores figuras da história na questão ciência. Isaac Newton foi a pessoa que descobriu a lei da gravidade. Ele não inventou a lei da gravidade. As leis da física não são inventadas, elas são descobertas. Interessante isso, né? Porque elas já estão aí. As pessoas descobrem as leis da física, né? A matemática, por exemplo, é chamada de uma ciência exata, porque a matemática não foi criada, ela foi descoberta. As leis da matemática, elas são descobertas. As equações, elas são descobertas, para que você chegue à numeração que você precisa. Então, é interessante que você saiba disso. Um dos maiores nomes da história, na questão de física, na questão de ciência, foi Isaac Newton. Isaac Newton escreveu mais material teológico do que científico. Ele era um pensador cristão. Muitos deles eram pensadores cristãos. O próprio Galileu Galilei, que descobriu que a Terra era redonda, né? Ele não inventou que a Terra era redonda, ele descobriu que a Terra era redonda. Ele também era um devoto assíduo da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Apesar de ter sido perseguido pela Igreja Católica, era alguém que cria em Deus. A ciência, ela não anda na contramão da Bíblia. Por exemplo, a pessoa que descobriu o genoma humano, que mapeou o genoma humano, era um cristão. No dia que ele apresentou o trabalho final do genoma, ele apresentou, o último slide da apresentação dele era uma catedral, o vitral de uma catedral, e do outro lado o genoma humano com as cores de identificação. Ele falou assim como para esse vitral necessita uma inteligência por detrás para colocar cada vidrinho desse na sua posição, para dar esse mosaico lindo, esse lindo mosaico, o nosso DNA, foi pintado por alguém. E aí ele termina a sua apresentação científica, pegando um violão, colocando no meio do seu peito e cantando How Great is Our God. Porque quem de verdade é cientista, quem de verdade se encontra com a sabedoria e se encontra com o conhecimento, ele se dobra a Deus. Porque o conhecimento, quando ele é verdadeiro, ele nos humilha mediante a grandeza de Deus. A ciência, como entendemos hoje, não existia na mesma forma do tempo do apóstolo Paulo. O conceito de ciência com o seu método empírico, experimental, é um desenvolvimento posterior na história, especialmente a partir do Renascimento, ou do renascentismo, né? No entanto, Paulo era intelectualmente curioso e possuía profundo senso de lógica e argumentação. Ele era alguém estudado. Já falei isso aqui. E isso reflete em suas epístolas, onde ele desenvolve complexas linhas de raciocínio teológico e filosófico. Paulo termina o capítulo 11 aos Romanos com uma doxologia. Ele começa a descrever o pensamento por detrás da salvação e ele termina o capítulo 11 de Romanos com uma doxologia. O que é uma doxologia? É quando no meio de um texto uma pessoa para de analisar, para de fazer as suas ponderações e começa agora a manifestar a adoração. Doxa significa glória. E logia significa estudo, significa palavra. Então, a doxologia é uma palavra de glória. É uma expressão, uma manifestação de glória em um texto que às vezes não tem nada a ver com isso. Paulo é frequente na doxologia. Assim também como aquilo que eu acabei de explicar para você sobre a questão da pessoa que desenvolveu o mapeamento do genoma humano, ele termina a sua apresentação científica com uma doxologia. Adorando a Deus, manifestando a adoração. Porque, mais uma vez, eu posso dizer para você,
A ciência e a palavra de Deus não são inimigas. O conhecimento, a argumentação, o processo de buscar sabedoria não é contrário à palavra de Deus. Ele não é contrário. Ele anda junto com o conhecimento. Agora, o problema é que alguns desviam da verdade do evangelho e isso que se torna um problema. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, às oposições da falsamente chamada ciência. Já no tempo de Paulo, existia um caminho de processo científico que começava a se antagonizar com aquilo que se chamava de místico, metafísico. Experiência fora daquilo que é plausível ou materialmente contestado. Ok? Vou te contar uma agora que não se assuste, tá? Nossos filhos provavelmente vão começar a estudar a respeito disso na escola daqui 10, 15 anos. No mínimo. A ciência agnóstica, né? Que é aquela que diz que não sabe se existe divindade ou não. Ela tem dúvida porque ela não pode provar. Essa ciência agnóstica, essa falsamente chamada ciência, chegou à conclusão, e já tem estudos já publicados em material científico, de que o homem tem o seu terceiro estado de vida. Ele tem a vida e tem a morte e tem um processo posterior. A ciência chegou a essa conclusão. De que existe um elemento dentro do ser humano onde faz com que a consciência seja manifestada e esse elemento ele prossegue após a morte. Já pensou? A ciência chegou a essa conclusão. Agora, minha pergunta é, quanto tempo a Bíblia já fala disso? Quanto tempo a palavra de Deus já diz a respeito disso? Em outras palavras, o meu início nesse nosso texto, e você pode ter certeza que é isso que eu vou carregar até o fim, é que você pode confiar no que está nessa palavra sem medo de errar. As pessoas vão chamar você de doido, principalmente hoje. Mas dia após dia, a palavra de Deus se prova verdadeira e o mundo tem que se dobrar a ela. Eu estou falando de conhecimento desse compêndio, da maneira como nós temos aqui, de mais de 2000 anos. Mas ainda eu chego além para você. Não só o compêndio que tem 2000 anos, mas os livros que são anteriores ao compêndio, que já dizem a respeito disso que eu estou dizendo para você hoje. Que falam a respeito da vida nesse processo, ou das coisas que foram criadas dessa maneira como a Bíblia descreve, que o mundo chega a essa conclusão. A primeira coisa que eu quero deixar para você é que você vai ser chamado a atenção pela natureza e pelas coisas naturais a desconectar a sua vida daquilo que é espiritual e viver no conceito humano das coisas. Esse é um convite diário da vida. É um convite diário da odiernidade, né? Principalmente você que está estudando, você que está participando de algum curso, você que está aqui comigo, você que está pela internet. A academia hoje, ela é extremamente agnóstica. A academia hoje, a universidade, ela duvida de tudo que é padrão. Ela contesta todos os padrões. Né? Eu tenho vários testemunhos, inclusive o meu próprio, de ter passado pela academia e os professores falar assim para você, não, eu não vim aqui ensinar você. Eu vim, em primeiro lugar, desensinar você tudo que você aprendeu. Porque tudo que você aprendeu não serve. Porque a academia agora vai te dar um padrão mais elevado. E essa ideia da falsamente chamada ciência é aquilo que quer demonstrar através do elemento existencial, ou seja, aquilo que está passando na nossa existência hoje, porque o existencialismo ele puxa justamente essa perspectiva. Aquilo que é real é aquilo que existe durante o tempo que eu estou. É isso que existe. E a beleza do existencialismo é que ela te desconecta da responsabilidade. E o mundo cada vez mais quer menos responsabilidade. As pessoas fogem de responsabilidade. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Não é uma crítica. É um exemplo real da vida. Okay? Nunca antes na história do mundo
os casais foram tão aversos a terem filhos. É tão verdade isso, olha só. Os números do Japão, ok? De um ano para outro. De um ano para outro. Do ano de 2023 para o ano de 2024. E esse ano vem decrescendo exponencialmente. Mas de 2023 a 2024, o número de japoneses diminuiu em 863 mil. Não está tendo um genocídio no Japão. É que os casais não estão tendo filhos. Os casais hoje preferem casar-se ou então juntar-se e viver no mundo viajando. Conhecer outros lugares. Desfrutar desse período que a gente tem. Agora, isso não nasce do casal. Não ache que isso que... aqui está todo mundo tendo a mesma ideia. Não, isso nasce de algum lugar. Um padrão existencialista de vida. As pessoas querem se divertir. Elas não querem responsabilidade. Agora, essa responsabilidade, ela é rechaçada, que eles não querem abraçar, porque o mundo, inadvertidamente, está esquecendo-se dos padrões divinos de vida. Do porquê nós estamos aqui, baseado na experiência com Deus. E isso, de novo, não é de agora. É uma sequência de anos que vem se manifestando dessa forma. Que chega ao seu ponto culminante na nossa geração. Né? E se as coisas não mudarem, se Jesus não voltar em breve, e ele breve vai voltar, a humanidade está em declínio. Absolutamente em declínio. Muitos lugares do mundo já estão fadados a desaparecer. Por exemplo, até 2050 não vai existir mais alemães de sangue puro. O declínio da Alemanha, do povo ariano, que lutou durante a Segunda Guerra Mundial pelo seu gene, né? Parece até uma maldição, né? Mas a sua maneira de viver existencialista e nihilista, né? Que depois disso aqui não tem nada, que é o que eles pregam, fadou a Alemanha como nós a conhecemos, do loiro, de olhos azuis, de cabelo loiro, a não existir mais depois do ano 2050. Porque eles não estão casando e tendo filho suficiente para manter a raça. A mesma coisa está acontecendo com o Japão. A China, que por anos agora parou, não, as pessoas têm que parar de ter filhos, a gente está com um país muito populoso e tal, tem muita gente aqui e tal, né? A China agora está dando dinheiro para os casais terem mais de um filho. Está investindo, olha, dou dinheiro para você. Né? Por conta de que as pessoas estão cada vez tendo menos filhos. Por quê? Um padrão de vida existencialista. Uma falsa chamada ciência. Falsamente chamada ciência. Né? Agora que interessante. A Epístola aos Romanos, então, no capítulo 11, nos ensina que Deus está além da nossa plena compreensão, mas que podemos confiar na sua sabedoria e ciência. Tudo que fazemos, seja na ciência ou na fé, deve ser para a glória de Deus. E a primeira coisa que a gente pode parar aqui, nessa observação de fé e ciência, é a origem do universo. Qual que é a origem do universo? Como o universo surgiu? Pasme, os senhores e as senhoras. Até 1920, 1925, essa época, se cria veementemente, já durante algum tempo, desde os anos do final do século XVII, se cria veementemente na ciência de que o universo era eterno. Se cria que o universo era eterno. Então, se o universo é eterno, porque isso já havia algum tempo, combatia com a palavra de Deus a criação do universo. Mas na época de 1920, 1930, essa ideia da eternidade do universo caiu. E aí surgiu qual teoria? A teoria do Big Bang. Que em algum período da história, algum período do tempo, houve uma colisão de partículas e uma explosão que deu origem ao universo. E o universo se expandiu
E até o presente momento, 26 de outubro do ano de 2024, 26 de setembro do ano de 2024, 8h29, até agora o universo está se expandindo. E continua se expandindo. Ele continua se expandindo. Agora olha que interessante. A Bíblia nos ensina que Deus criou o universo ex nihilo. Significa do nada. Nihilismo é uma filosofia que fala a respeito do nada. Que tudo termina em nada. Né? Que o nada é o tudo. Que tudo surge do nada e termina em nada. Mas a Bíblia ensina que Deus criou o universo do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, enquanto a ciência, né, enquanto o argumento, a proposta da ciência é o Big Bang se iniciando, a maior pergunta do Big Bang não é respondida. Se o universo surge em algum tempo, ou no momento, o que tinha antes do universo? E por que o universo surgiu? A palavra de Deus deixa claro. O universo surgiu porque Deus deu ordem para que o universo existisse. Agora, no ano de 2024, você falar isso na academia já não é mais piada, tá? Já foi piada, mas já não é mais. Porque da mesma forma que nós andamos com uma sociedade cada vez mais afastada de Deus, existe um contramovimento desse movimento contrário às coisas de Deus, que é um movimento místico, que começa a aceitar essas manifestações espirituais. Ele só não aceita que nós chamamos isso de Deus, de Jeová, de Senhor. Mas ele aceita que existe alguma coisa além daquilo que se entende. E ele fala que os antigos que escreveram a respeito disso, escreveram porque chamaram aquilo que eles conheciam de uma forma de Deus, porque não sabia representar de outra forma. É uma maneira como o mundo está tratando agora. Porque a última coisa que eles vão fazer é admitir que o Senhor Jesus Cristo é o Rei sobre o céu e sobre a terra. Mas a Bíblia está dizendo que a ciência de Deus está falando que Deus criou as coisas no começo e foi a palavra dele que criou todas as coisas. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha o Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Né? E a palavra de Deus ainda fala no Salmo 33 que de uma vez só Deus criou isso, todas as coisas. Né? O argumento cosmológico é frequentemente utilizado para apoiar essa visão. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. A causa do universo é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Porque é o seguinte, existe um texto bíblico que é muito interessante para a gente amarrar essa ideia, que o Senhor nosso Deus é aquele que anuncia as obras do fim desde o começo. Desde o começo, Deus está avisando como é que as coisas aconteceram. E está nos avisando como é que as coisas vão terminar. Agora, se a ciência vai passando o tempo e vai cada vez entendendo mais que a revelação bíblica é uma revelação da realidade, o que nos diz a respeito do fim, então? Quando a Bíblia fala do fim. A pergunta é simples. Por que Deus consegue explicar, a palavra de Deus consegue explicar para a gente a respeito do começo e vai explicar diferente ou errado a respeito do fim? É uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Né? O fim não vai estar errado também. A origem da vida. A origem da vida, dentro do ponto de vista que é mais aceito hoje pela academia, é a da evolução. Né? Que uma sopa de enzimas se tornou viva, e aí então essa vida se manifestou e se multiplicou de diferentes formas, e diferentes animais foram surgindo a partir desses primeiros modelos de vida, e nós chegamos até o que nós temos hoje,
de vida. É assim que o universo se manifesta, ou a ciência se manifesta quanto à vida, né? Mas a palavra de Deus afirma que Deus criou a vida diretamente, como narrado em Gênesis. Que ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Só que não é só isso que a Bíblia fala sobre a criação da vida. A Bíblia fala que Deus criou todo tipo de vida. Toda a espécie de vida. Foi manifesto através da palavra de Deus. Inclusive, Deus deu ordem à terra que produzisse vida. Que os mares produzissem vida. Agora, isso é complicado dentro do ponto de vista, mais uma vez, científico, que nos chama a evolução. Só que o maior problema quanto a isso é que em nenhum lugar você encontra como é que um animal se tornou outro. Não existe o link que amarra a evolução. A evolução é uma teoria quebrada e, inclusive, já deixou de ser aceita por muita gente. Existem novas teorias sendo cozinhadas também, né? Por exemplo, o argumento apologético para isso é o design inteligente. É uma teoria que argumenta que contra a evolução darwiniana ao destacar a complexidade irredutível de certos sistemas biológicos. Michael Berry, um dos principais defensores dessa visão, argumenta que certos sistemas biológicos são tão complexos que não poderiam ter evoluído através de mutações aleatórias e seleção natural. Essa complexidade sugere a mão de Deus e um designer inteligente. O Salmo 139 fala muito bem a respeito disso, que até os nossos ossos foram entretecidos. Olha que interessante isso aqui. Existem células que têm motor de combustão dentro delas, como uma espécie de motor de combustão dentro delas, onde a enzima produz energia através de queimar uma caloria. E é tão complexo isso que isso não poderia ter surgido do nada. Precisa de alguém desenhar, né? O Dr. Ravi tinha uma expressão muito interessante para isso. Ele fala assim: eu não posso dizer que um dicionário surgiu de uma explosão na impressora. Eu não posso dizer que teve uma explosão na impressora e surgiu um dicionário. Isso é completamente sem lógica. Né? Como é que um dicionário com as informações, com os textos, com as expressões corretas, ia surgir de uma explosão na impressora? Aí nós olhamos para a complexidade da vida e falamos assim: é uma evolução do acaso. Impossível. Não tem como ser. Agora, é impossível que seja, então qual que é a explicação mais plausível? O design inteligente. Mas é o design inteligente de quem? Bom, hoje a ciência está aceitando qualquer coisa nesse sentido. Inclusive, vida alienígena. Que a vida na Terra foi criada por uma vida alienígena. Né? E em certo ponto eu concordo. Porque Deus é do céu, não é da Terra. Ele é uma vida alienígena, fora da Terra. Mas essa vida alienígena que eles falam, é uma vida alienígena que é semelhante à vida humana. E aí eu pergunto, e quem criou a vida alienígena? No fim das contas, no fim de toda a teoria, Deus ainda continua manifestando aquilo que ele disse na sua palavra, que a causa da vida a existir é Ele. Esse é um argumento que anda de mão dada com a realidade, né? Há pouco tempo atrás você precisava de ser doido para crer nisso, precisava de ser religioso, fundamentalista, mas hoje não mais. Hoje não é mais um caso de religião fundamentalista. Hoje é um caso de consciência verdadeira. Por quê? Porque a ciência, falsamente chamada ciência, falhou em nos explicar. Ela não consegue terminar a sua explicação. Agora, é a partir dela que a sociedade quer se estabelecer. É por isso, por exemplo, que a sociedade hoje argumenta a respeito da criação, principalmente da questão do homem e da mulher, da maneira como foi, sobre a sua autoidentidade. É daí que ela argumenta. Porque ela está dizendo que a sociedade como nós estamos vivendo hoje e a maneira como o corpo do homem está se transformando é um processo evolutivo. E ela deixa de compreender que o que está acontecendo na verdade é um processo de destrutivo do homem. Te dou um exemplo. Pega e pesquisa, você vai achar isso vastamente na internet. A quantidade de plástico no corpo humano, microplástico no corpo humano. Acharam microplástico no corpo humano, até no cérebro humano já tem um pedaço de microplástico. Esses dias atrás fizeram um teste com 10 homens
e pegaram samples, amostras. Pegaram amostras, né, do sêmen de 10 homens. E nos 10 homens encontraram plástico. Agora, essa mistura que está acontecendo e essa maneira do homem viver completamente desregrado, aquilo que são as leis de Deus e a conduta de Deus, o excesso, né, as experiências de excesso em tudo, tem trazido com que cada vez mais crianças têm nascido com problemas congênitos. E um dos problemas de congênito que as crianças têm nascido é justamente disforia sexual. Então entenda que não é uma questão evolutiva, é uma questão destrutiva. O homem está se destruindo, e ele está se destruindo de mão dada com a ciência, porque ele não se dobra a Deus, né? Então o versículo para a gente dar uma olhada nisso aí, ó, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quão variadas são as obras de Deus, Salmos 104, 24. Todas as coisas fizeste de sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Olha a variedade da terra. E mais uma vez, ela é uma manifestação e uma expressão da sabedoria de Deus. Outra coisa muito interessante é a idade da terra, né? A Bíblia nos conta de uma idade da terra jovem. Sustentamos uma interpretação literal da cronologia bíblica, acreditando que a terra tem entre 6 e 10 mil anos. Essa crença é baseada nas genealogias bíblicas e em uma leitura literal dos dias da criação descritos em Gênesis 1. É muito interessante isso aqui. Porque, por exemplo, se faz teste de carbono e fala assim, essa formação rochosa tem 10 milhões de anos. Entenda isso. A Terra, na constituição que nós temos ela hoje, ela não tem mais de 10 mil anos. Isso não significa que os elementos que estão compondo a Terra não sejam mais antigos. Porque se você lembrar que Deus criou os céus e a terra, Deus cria a luz, o universo, e cria os céus e a terra, e ele desce a terra, e percebe que a terra era sem forma e vazia, e começa o processo de criação dos animais, e até chegar no processo de criação do homem. Quando ele cria o homem, essa terra sem forma e vazia já existia. Quando ele chama a terra de dentro da água para fora, essa terra já existia dentro da água. Então isso não tira o fato de os elementos que formam a terra poderem ser mais antigos. Deus é eterno. Nós não sabemos na Bíblia quanto tempo passou de criação, de criou no princípio criou Deus os céus e a terra, até o momento que o Espírito que o Deus parava sobre a face das águas. Isso não é literal, a gente não sabe, né? Se isso foi dessa forma como a gente conhece. Ou se esses elementos, da maneira como eles foram criados em Deus a partir do nada, e passou muito tempo até que ele formasse a terra dessa forma. Nós não podemos dizer isso com certeza. O fato é, e aqui é um fato interessante, né? Que alguns apologistas argumentam que as evidências científicas que sugerem que uma terra antiga pode ser interpretada de maneira diferente do que estão de acordo com a visão de uma terra jovem. Por exemplo, o decaimento do campo magnético terrestre e a existência do carbono 14 em fósseis de suposta idade avançada são frequentemente citados como uma terra mais jovem. Ou seja, quando a gente vai testar as coisas de verdade, quando a gente vai fazer um teste além dessas falácias que existem, alguns que existem como carbono 14, o que a gente acaba descobrindo é que, na verdade, existe uma terra jovem por detrás. A arqueologia prova muito disso. Êxodo 20, versículo 11, fala muito a respeito disso. No princípio da criação, Deus fez o homem macho e fêmea. Eles voluntariamente ignoram isso, 2 Pedro 3, 5 ao 6, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas percebeu o mundo de então, coberto de águas do dilúvio. Olha só, tirado da água e no meio da água subsiste. Há poucos dias atrás, a ciência saiu com uma descoberta. Descobriu um mar de milhares de quilômetros debaixo da crosta terrestre. Está lá. Uma água em alta pressão. E muitos acreditam que essa água em alta pressão é o que, na verdade, ajuda as placas tectônicas a se movimentar. Descobriu lá.
E a terra está viva. Deus está falando que a terra está sobre a água flutuando. Né? A Bíblia fala que durante o dilúvio se rompeu as comportas da água, de cima e de baixo. A ciência acredita até hoje que descobriu isso na verdade, que em um período certo da Terra existia como se fosse uma estufa de água em volta da atmosfera. E essa estufa de água se rompeu e desceu toda abaixo. Se crê, portanto, nesse período, o período do dilúvio. As comportas da água desceram de cima e subiram de baixo. E a água tomou toda a terra, né? Os milagres bíblicos, eles são reais, né? Na fé cristã, milagres são vistos como uma intervenção sobrenatural de Deus no mundo. Eles são atos que transcendem as leis naturais, com a ressurreição de Jesus Cristo, que é central para o cristianismo. Esse evento é registrado nos evangelhos e é corroborado pelas experiências dos primeiros apóstolos. Mas olha só o que C.S. Lewis diz. Ele argumenta que Deus criou as leis da natureza. Ele também tem o poder de suspendê-las ou de operar de maneira que transcende a nossa compreensão natural. A ressurreição de Cristo é defendida como um evento histórico sobrenatural que é central para a fé cristã. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Mas existe uma frase de C.S. Lewis também que eu estava lendo nessa tarde, que é bastante interessante nesse sentido sobre a questão dos milagres, né? Os homens se tornam científicos porque esperam encontrar a lei na natureza. Os homens se tornam científicos porque esperam encontrar a lei na natureza. E eles esperam encontrar a lei na natureza porque eles acreditam num legislador. A fé e a razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. A ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência acaba sendo cega. É por isso que nós temos na ciência aquilo que nós argumentamos para inclusive encontrar a realidade da fé cristã. E falando em ciência, nessa questão de milagres aqui, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a história do escritor que escreveu O Caso sobre Cristo, né? Eu vou lembrar o nome dele já já. E ele era de Chicago, ele trabalhava num jornal, no Chicago Herald, e a mulher dele era muito religiosa, e ele era agnóstico. E ele decidiu, de tanto ouvir a esposa falar assim, meu filho, você precisa de orar, você precisa de crer mais em Deus. Ele decidiu que ele ia fazer uma investigação para provar para a esposa que a história do cristianismo era uma história falsa, era fake news. E ele começa um processo de investigação da pessoa do Senhor Jesus Cristo para provar que Jesus Cristo nem sequer existiu. Ele acaba crente. E ele escreve um livro falando sobre a morte do Senhor Jesus Cristo e provando de maneira científica a ressurreição de Jesus. E aí o Rodrigo Silva, que a gente gosta muito de acompanhar ele na internet, você já deve ter visto o vídeo do Rodrigo Silva, tem uma entrevista dele no Jô Soares, e o Jô Soares fala assim para ele, mas a fé é uma questão, a ressurreição de Jesus é uma questão de fé, né? Ele fala, não, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. A ressurreição de Jesus não depende da fé de ninguém. Jesus ressuscitou, você crendo ou não. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. 500 pessoas testemunharam Jesus ressurreto. É um fato histórico. Olha, para você entender. Existe menos prova da existência de Júlio César como imperador romano. Existem menos provas da existência de Júlio César como imperador romano do que existe da ressurreição de Jesus Cristo. Só que ninguém contesta Júlio César. Ninguém fala assim, Júlio César nunca existiu. Ninguém fala isso. Por quê? Porque você aceitar a ressurreição de Jesus Cristo é dar o braço a torcer à sua divindade. E dar o braço a torcer à sua divindade é obrigar-se a reverenciá-lo ou rejeitá-lo. A reverenciá-lo ou rejeitá-lo. E viver com o bônus ou o ônus da sua decisão. E o homem não quer aceitar isso. E ele acha que ele pode, avoid. Ele acha que ele pode sair dessa vida
sem ter que passar por essa decisão. Todos os homens passam pela decisão de aceitar a Jesus ou não. Por mais complicado... mas aí o sujeito que fica tranquilo. A Bíblia fala, Paulo disse que aqueles que viveram sem lei serão julgados. Todo mundo vai aparecer diante do trono de Deus e vai passar pelo julgamento final. No julgamento final vai ser julgado conforme a sua consciência. E só vai conseguir entrar no céu se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ponto. Ressurreição e vida após a morte. A Bíblia fala sobre a ressurreição e a vida eterna. E agora há pouco eu estava dizendo para você que a questão da vida eterna, a questão da eterna existência do homem, seja eterna existência para viver com Deus ou para viver sem Deus, foi recentemente comprovado pela ciência. O terceiro estado da experiência humana. Inclusive, alguns escreveram a respeito dessa história que começaram a perceber o porquê, o tamanho e o interesse da antiguidade a respeito do futuro da alma. Porque o que se percebeu no teste científico, eu não sei como é que eles estão testando isso, mas chegaram a essa conclusão, de que existe memória nessa energia que eles estão considerando o terceiro estado humano. Existe uma memória. É a alma. É a alma. A Bíblia já fala a respeito disso, né? O homem terminou a sua jornada e falou assim: agora, alma, deita, goza, porque você tem para muitos dias. Louco, essa noite pedirão a sua alma. O interesse da vida é a alma. O grande interesse dessa experiência é a nossa alma. E aí C.S. Lewis falava o seguinte, que foi, mais uma vez, está sendo corroborado por bastante pensadores, inclusive agnósticos. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. Né? A ressurreição após a morte. A gente já falou um pouquinho disso. Consciência e a alma, que vai corroborando justamente o que a gente estava falando. Né? Apologistas argumentam que a consciência humana e a capacidade de refletir sobre si mesmo e de fazer escolhas morais apontam para uma realidade além do físico. Olha para os animais. Olha como os animais são limitados nas suas escolhas. E olha como nós somos complexos nas nossas. Irmão, você já viu um animal fazendo a própria comida? Não, ele come aquilo que aparece. Ele engole aquilo que aparece. Né? O carnívoro vai lá e rasga a carne. Ele come aquilo que aparece do jeito que aparece. Agora olha, gente. A gente cria, a gente mistura. Olha a complexidade humana para comer. E esse é só um exemplo delas. Olha a complexidade humana para se vestir. A inteligência por detrás que nós temos para existir. A consciência, inclusive, da maneira como nós nos vestimos. A consciência, por exemplo, assim, eu estou pouco vestido para ir nesse lugar, ou eu estou muito vestido para ir nesse lugar. A consciência daquilo que é roupa para você dormir em casa, do que é roupa para você estar na rua. A consciência daquilo que é roupa para você se apresentar em pessoas íntimas, daquilo que é roupa para você se apresentar em um lugar onde você precisa estar melhor. A consciência por detrás disso. Né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe por diversas vezes essas consciências manifestadas no mundo espiritual. Ou seja, por parábola, ou seja, até mesmo por apresentação. Lembra de Isaías? Que não se sentiu digno de estar naquele momento por causa do pecado, e o pecado era alguma coisa que, dentro daquele conceito, o vestia nos lábios. Estava nos lábios dele, mas o vestia que ele ia perecer no corpo todo, né? Olha que interessante isso. Por isso que a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem fazer nada à alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui no final, e a gente está terminando já, falando sobre a precisão da Bíblia.
A Bíblia fala sobre animais extintos, corroborando com a ciência. O Leviatã, que aparece em Jó, né? O Salmo 104, 26, que fala de animais variados, que a gente não consegue mais encontrar eles. O versículo 25 do mesmo Salmo 104 fala sobre a biodiversidade marinha. Fala que fez o peixe pequeno, mas fez a grande baleia. Olha que complexidade que a Bíblia fala sobre, né? A circulação atmosférica, Eclesiastes 1 e 6. Correntes marítimas, Salmo 8 e 8. Ecologia, hidrodinâmica, magnitude dos astros, meteorologia, órbita terrestre. Tudo isso a Bíblia fala. A Bíblia dá a resposta para tudo isso. Ou seja, a Bíblia não é um livro antigo, escrevendo por alguns velhinhos que ficaram observando o misticismo que estava em volta. É a palavra de Deus revelada aos homens, contando aos homens segredos que eles não podiam nem compreender. E é interessante que é Jó capítulo 30 aqui, porque é no momento onde Deus aparece para Jó perguntando: Jó, onde é que você estava? Manifestando a Jó que o conhecimento dele como homem seria sempre limitado e baseado na revelação divina a respeito daquilo que Jó poderia compreender, né? O Apocalipse fala até mesmo do sistema econômico global, quando diz a respeito do fim dos tempos. Como que vai chegar um momento que só vai dar para comprar de uma certa forma. Nós não estamos caminhando para isso? Irmão, quanto tempo faz que você não leva dinheiro na sua carteira? Você usa tudo no cartão, né? Tudo você faz no cartão. Já tem lugar que você não precisa nem de cartão, você usa a palma da sua mão para pagar. Quando você vai viajar agora, em muitos aeroportos, eles fazem uma leitura facial sua. Você mostra a sua identificação, mas o que vale é se na sua leitura facial você não aparece como procurado. Evolução. Evolução. E a Bíblia fala sobre isso, né? A importância do sangue, a medicina, números de estrelas, né? Peso atômico, poder tecnológico. Daniel, capítulo 12, fala da multiplicação da ciência. Tecnologia da informação, Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 7, 11, do 9 ao 10. Esse pequeno estudo mostra como a ciência e a Bíblia podem fornecer uma visão complementar sobre a criação e o funcionamento do universo. Em vez de estar em conflito, a ciência pode revelar a ordem e a complexidade da criação divina. Em vez de ser antagônica, a ciência pode ser usada para que nós conseguimos compreender como Deus é mais maravilhoso ainda. Como Deus ainda é mais eterno, né? Eu quero terminar contando uma história para você que o Dr. Ivy contava, né? Ele falava assim que o Sherlock Holmes e o Watson, eles estavam em viagem e tiveram que dormir no campo. E colocaram uma tenda e tal. E estavam dormindo dentro da tenda e no meio da noite o Sherlock acorda, olha para o céu e fala assim: Watson, acorda. Oh, sim, doutor, o que está acontecendo? O que você está vendo? Ah, eu estou vendo que astronomicamente, eu estou vendo que Marte está entrando numa nova fase. Astronomicamente, eu estou vendo que Sagitário está em Leão, né? Climaticamente, eu estou percebendo que amanhã vai ser um dia bom, né? Aritmeticamente, eu estou vendo que são muitas as estrelas. Cosmologicamente, eu estou vendo que vasto é o universo e incompreensível para que nós possamos entender tudo que existe. E você, Sherlock, o que você está vendo? Eu estou vendo que roubaram a nossa tenda, que a gente está olhando para o céu. Esse é o problema da ciência. É que a ciência, ela se enche tanto daquilo que ela consegue observar, que ela perde aquilo que é o minimamente óbvio. Que Deus está controlando todas as coisas. E é aqui que o exemplo de Abraão faz toda a diferença. Porque segundo Flávio Joséfo, Abraão pegou todo esse conhecimento que eles já tinham naquela época, da observação da natureza, das estrelas,
dos animais e tudo que havia, e percebeu que nenhum deles tinha poder em si mesmo. E aquilo só poderia dizer uma coisa: que existia um Deus, Criador de todo o universo, que regia todas aquelas coisas. E é por isso que creu Deus, que creu Abraão, e é por isso que creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Que o seu conhecimento, a sua busca para conhecer as coisas, a sua análise, a sua maneira de percorrer livros, de buscar a verdade, possa te levar sempre mais perto do Senhor e nunca longe dele, para a glória do nome de Jesus. Amém?